Olá, pessoal, como estamos? Dando prosseguimento uma série de 3 vídeos que eu pretendo gravar. Primeiro eu já falei sobre o alcoolismo, que eu falei sobre a amargura, né? Agora nós vamos falar um pouquinho, num pedacinho de uma pesquisa que eu fiz lá no meu TCC de acupuntura, lá pelos anos 1998, que eu fiz da medicina chinesa como auxiliar no tratamento do alcoolismo. Eu achei essa monografia aí, e aí eu estou tirando algumas coisas interessantes. Esse que eu vou passar agora, falar agora, rapidinho, vem de alguns livros, algumas pesquisas que eu peguei, até da Unifesp, tudo na época, né? Claro que os dados precisam atualizar, mas eu nem vou passar dados, eu só vou falar uma coisa bem curiosa de algumas etapas que o indivíduo passa, né? Que são, infelizmente, o indivíduo passa, a título de curiosidade. Aí no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho de medicina chinesa, alguns sentimentos, algumas coisas, né? Na visão aí da medicina chinesa. Mas agora aqui, vamos falar dessa aqui que eu achei bem curioso, bem interessante. Vamos lá. Então esse é o vídeo 2, né? Quem não viu o 1, vê o 1, tá por aí. Agora o 2. Então, etapas do alcoolismo, né? Segundo a OMS, são 10 etapas pelo qual o indivíduo passa, podendo ter uma alternância aí da ordem dessas etapas. Então, a primeira, né? Só para ver como que é curioso isso, e infelizmente, né? Vai passar por isso aqui. Então, a primeira, né? Fase pré-alcoólica ou oculta. Então, o indivíduo fica inquieto, né? Principalmente quando toma parte de reuniões, de festas, de eventos sociais, e ele acaba fazendo uso da bebida para se sentir, né, mais relaxado, para desaparecer essa inquietação, essa ansiedade. Então, para relaxar, para acalmar, né, e ficar menos, né, ficar mais despreocupado, com a sensação de bem-estar. Então, nessas reuniões, nesses eventos, assim, já nessa fase pré-alcoólica ou oculta, já começa a fazer o uso do álcool para se sentir mais relaxado, mais despreocupado, né? Para não ficar com aquela inquietação, aquela ansiedade. Então, essa é uma fase oculta, né, do alcoolismo, a primeira fase. A segunda, o esquecimento alcoólico. Então, aqui, ele já ingere, né, uma certa quantidade, né, em determinados momentos, nessas reuniões, por exemplo, né? Então, depois ele nem ele recorda-se que ele esteve em determinados lugares, lembra de algumas pessoas, tal, mas já não lembra muito bem quanto havia bebido, né? Se havia bebido, quanto havia bebido, quais as conversas que teve, né? E, sobretudo, como que voltou para casa, né? Vê que interessante. Então já começa nesse esquecimento alcoólico, já beber mais, depois já lembra ali de algum evento, algumas pessoas, mas não lembra das conversas, não lembra exatamente o que aconteceu, depois não lembra nem como voltou para casa. Infelizmente, né? Depois vem a preocupação pelo álcool. 3, né? Preocupação pelo álcool. Fica preocupado se haverá bebida suficiente para ele nessas, quando é convidado para uma reunião, para um evento, né? Se vai ter bebida suficiente e com isso, pela dúvida, já toma uns goles antes mesmo de sair de casa, né? Em casa ele já bebe alguma coisa, já sai um pouquinho alto, né? Porque está preocupado se vai ter o suficiente para ele lá, né? Veja que triste, né? Quarto, consumo ávido ou ânsia pela bebida, né? Como consequência da necessidade pelo álcool, que vai se instalando aos poucos, ingerem de forma ávida os primeiros copos que lhe chegam às mãos. Então, está na reunião, passa lá o garçom, tem uma, né, um lugar para pegar bebida, já bebe bastante logo assim, de cara, né? E fica com essa ânsia, né, pela bebida. Começa a surgir um sentimento de culpa pelo seu comportamento de bebedora, né? Estou usando aqui uma linguagem que é a linguagem da época, né? Isso não tem 30 anos que eu escrevi isso, né? Que eu pesquisei isso. E eu já retirei desses livros, dessas pesquisas, né? Então, já sente culpa pelo seu comportamento, evitando toda e qualquer conversa que gire em torno do álcool, né? Tudo que conversa que vem como crítica, como, né? Ele já evita, já não gosta, né? Já se sente ali culpado. Perda de controle é a fase mais aguda e crítica. É o sintoma crucial do alcoolismo.
O indivíduo percebe que se encontra embriagado contra a sua vontade. Havia ido ao bar com o desejo de tomar uma só dose, porém continua ingerindo álcool, mesmo sabendo que teria compromissos, né? E não poderia se demorar, né? Mas ele acaba perdendo ou atrasando para os compromissos, porque ele foi tomar uma dose só e acabou tomando muitas outras. Então, ali, essa é a fase crítica, né? Ali, por uns instantes, ele toma consciência que ele está vivendo esse problema. Porém, é o que está aqui na sequência, né? Porém, ele vai justificar, ele vai arrumar um motivo pelo qual precisou continuar bebendo, se atrasou mesmo, ele vai arrumar uma desculpa. E o pior, ele nunca mais vai repetir essa tomada de consciência. Então, ele vai jogar para o inconsciente, vai jogar para a sombra ali e vai arrumar a desculpa, né? Como ele arrumou ali, né? Pelo qual se atrasou, perdeu os compromissos, tomou consciência de que não está certo, que ele não está bem, ele não tem mais controle, mas ele imediatamente arruma um pretexto, joga isso para o inconsciente e não entra mais nessa questão, nessa tomada de consciência consigo mesmo, né? Então, essa é a perda do controle. Muito triste isso, né? 6, desejo constante após o primeiro gole. Então, após o primeiro gole, o indivíduo perde toda a resistência e continua ingerindo até chegar a uma intoxicação grave, né? O álcool ele é tóxico, então bebeu demais, aí cada um tem uma resistência. Para um indivíduo pode ser após algumas horas que ele chega nessa intoxicação grave, entrar ficar bêbado, né? Para outros pode ser depois de muitas horas ou até dias, né? Que chega no limite, né? Então cada um tem um limite ali para o álcool. 7, o ciúme do alcoólatra. Muitas vezes ele recupera o controle, depois, né, se sente mal com a bebida, né? Recupera o controle, depois sente-se mal com a bebida. Contudo, volta a embriagar-se. Então, ele cai de novo, né? Nesse ciclo. A seguir vem a perda de interesse até consigo mesmo. Nesta fase, há uma preocupação com suas relações interpessoais e se desenvolve um sentimento de piedade para consigo mesmo. A consequência orgânica mais frequente nessa etapa é a impotência sexual. Isso aumenta a sua hostilidade para com a esposa, pegando aqui o exemplo do homem, né? O homem que está com o problema, então do homem para com a sua esposa, e provoca, então ele fica também, né, chega na fase do chamado ciúmes do alcoólatra. Então, como ele está com essa questão de dificuldade com seus relacionamentos interpessoais, até com a própria esposa, vem a impotência, então ele começa a ficar com ciúmes do alcoólatra. Então, todo e qualquer homem, depois que se aproxima da mulher ou alguma coisa, ele já fica hostil, agressivo, né? Como consequência dessa situação que ele está passando. 8º, necessidade da dose matutina. Então, chegando a um ponto em que o indivíduo está convencido de que não pode começar o dia sem beber, sem ingerir alguma coisa. E isso vai se tornando cada vez mais rotineiro. Então, quando acorda, já vai ingerir alguns goles, né? Tremor matinal, que é correlacionado ao anterior, né, nessa fase. Então, aparecem tremores que até então ocorriam esporadicamente, começam a ocorrer assim que ele acorda, por exemplo, né? E nessa fase, então, ele admite o seu fracasso, julga-se vencido, sem esperança de voltar a ser o que era antes do álcool. E o 10º, tremores e delírios. É o estado final do alcoolismo que necessita de medicamentos de urgência. A alucinação visual, auditiva, olfativa, insônia e tremor noturno. Tremores generalizados que podem levar a crises convulsivas e ao aumento de transpirações, né? E muitos outros sintomas. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais. Então, essas são as etapas que eu achei ali numa pesquisa da OMS, né? Dados da OMS, num caminho que, infelizmente, o indivíduo pode percorrer, né? Então, são esses estágios. E vem, claro, uma série de doenças físicas, né? Além de emocionais, como a gente já viu. Nós vamos falar um pouquinho dos 5 passos da mente. Isso não é só na bebida, né? Qualquer, por exemplo, num luto, numa doença, né? Muito comum, né? A gente até conhece, já ouviu falar sobre isso, né? De certa forma. Então, a gente vai falar um pouquinho, tá aqui, então, voltado para a questão do álcool, mas pode ser no luto, numa doença, outras drogas que a gente primeiro nega,
depois vem a raiva e por aí vai. Nós vamos conversar agora. Vamos lá. Então, a primeira etapa, né, da mente, né, é a negação. Pode ser uma doença. Primeiro você nega, né? E o álcool é uma doença, né? Mas, enfim, voltado então para o alcoolismo aqui, negação. O indivíduo nunca acha que é alcoólatra, ou que está dependente, né? E nunca usa essa palavra. Então, o que acontece é que, assim, para você curar qualquer doença, o primeiro passo é você aceitar que ela existe, né? Se você nem aceita, como que você vai buscar ajuda, tratamento? Então, essa é uma das piores pedras que tem no caminho da pessoa sair desse buraco, né? Que, infelizmente, ela está, né? Então, se ela nega, ela não aceita, não pede ajuda, né? Porque existem grupos como Alcoólicos Anônimos, que são fantásticos, muitos outros grupos no qual se conversa, né? Isso é muito interessante em grupo, terapia individual, psicoterapia, todas, né? Aí vem as psicanálises, terapias. O psiquiatra tem remédios que inibem a vontade do álcool, né? Tem a CAPS aí, que tem uma série de apoio para quem tem problema com drogas, com álcool, né? Tem até medicamentos que são gratuitos na rede, mas, enfim, ele nem aceita, então ele não busca ajuda, né? Então, a primeira coisa é a negação. A segunda, a raiva, né? Quando é questionado sobre o álcool, sente raiva, responde furiosamente. Então, a pessoa que reage furiosamente lá com seu parceiro, com sua parceira, ou com seus filhos, familiares, né? Não gosta de falar sobre a bebida, porque sente culpa da sua própria fraqueza. Desculpa. Então, assim, o que acontece? Nós vamos falar no próximo vídeo sobre algumas emoções aí na visão chinesa, né? Aí é um outro ciclo que a gente vai conversar olhando a visão chinesa e a gente vai falar de culpa também, de raiva, culpa, tristeza, depressão. Então a culpa aqui, tá? A raiva está ligada à culpa, está ligada à tristeza, à depressão, está tudo ligado, né? E aí, enfim, primeiro tem que admitir, tem que reconhecer que tem esse problema, né? Para buscar tratamento. Depois ele sente raiva com quem, né? Com quem tenta ajudar, sugerir, levar, né? E até tocar no assunto. Depois vem a fase de negociação. Terceiro, negociação. Faz promessas a todos que vai parar de beber, mas não faz. Porque não consegue, né? Não é só uma questão de vontade ali própria. Ele toma consciência, né? Como nós vimos, mas não é só ter a vontade, precisa de auxílio, né? Faz tudo para que os outros acreditem nele, porém ele mesmo não acredita. Negocia com falsas promessas. Quarto, né? Depressão. Se julga impotente, irrecuperável, sem remédio. Fala sozinho e fica a maior parte do tempo calado. O silêncio é uma forma de se fazer de vítima. Então vem o vitimismo também, né? Pois chega à conclusão de que nada vai adiantar. Nada do que fala e do que faça, nada vai adiantar. Porque ele já prometeu tanto, né? Fez tanta promessa, né? Como a gente viu, e acaba falhando, que ele começa a desacreditar dele mesmo, né? Então, vai ficando mais calado, e aí vem a depressão, né? Infelizmente. E a quinta é a morte, né? O indivíduo começa a morrer perante seus amigos. Então, essa morte social, né? Seus parentes, seus amigos, seus parentes e também o seu próprio corpo. Então, essa fase da quinta etapa, né? Fase da morte, ele começa a morrer socialmente, para os seus parentes, para os seus filhos e para ele mesmo, né? Morre para o seu emprego, né? Porque geralmente para a sua profissão, para o seu emprego, para a sua carreira, né? Então é isso, né? Até que, de repente, até morre de verdade, né? Mas, enfim, muito triste, mas esses são os passos da mente, né? Isso acontece também, né? Como eu falei, muitas outras drogas, outras doenças, né? A mente, ela vai seguindo mais ou menos esse trajeto, né? Muito bem. Então, vamos um pouquinho aqui, só para ir encerrando, do consumo excessivo. O que é o consumo excessivo, né? Então, vem essas diretrizes aí da OMS e muitos outros grupos que conversam, que falam sobre isso. Então, o consumo de mais de 7 drinks por semana para mulheres ou mais de 14 drinks por semana para homens, né? Já é um consumo excessivo. Eu, particularmente, acho que muito menos do que isso já é excessivo, né?
pelo menos uma vez por semana. Então, ele está falando de 7 ou 14 drinks por semana, né? Mas pelo menos uma vez por semana, consumo de 3 drinks em um único dia para mulheres ou 4 drinks em um único dia para homens, né? Então, toma 4 latinhas de cerveja, né? Ou dois daquilo, 2 disso, 2 daquilo, né? Pelo menos uma vez por semana. Um episódio de embriaguez por semana. Qualquer uma dessas situações é um consumo excessivo. Não é que precisa ter todas, não. Um episódio de embriaguez por semana, né? Consumo de mais de 20 dias seguidos de bebidas alcoólicas em qualquer quantidade. Então, mesmo que não sejam 14 drinks, seja um, mas 20 dias seguidos, né? Uma cerveja por dia, ou uma dose de alguma coisa por dia, por 20 dias seguidos, né? Ou uma embriaguez por semana, ou, né? Ou mais de 3 drinks em um único dia para mulher, 4 para homens, né? Ou esses 7, 14, né? Então, isso já é excessivo. Dependência do álcool, né? Então, o que é a dependência do álcool? Indivíduos costumam ter um padrão de consumo de álcool destrutivo, que está associado a 3 ou mais dos seguintes, né? Tolerância, o que significa que precisar de quantidades crescentes de álcool para obter efeitos da embriaguez. Então, antes, uma cerveja já deixava a pessoa alegre, né? Entre aspas, né? Alta, né? Hoje já precisa de 2, 3, né? Então, vai mexendo com essa questão de tolerância, né? Sintomas de abstinência, o que significa sentir sintomas desconfortáveis quando se tenta parar de beber. Então, consumo de álcool, né? Consumo de álcool destrutivo, né? Além do que a gente viu no slide anterior, né? Das doses, também o que é destrutivo? 3 ou mais desses seguintes fatores aqui. Então, a tolerância, cada vez precisa de mais. Abstinência, sintoma desconfortável quando tenta parar de beber. Perda de controle sobre a quantidade de álcool consumida, significa frequentemente beber mais do que o inicialmente previsto. Então, é aquele fato lá, né, que a gente conversou. Ia tomar uma dose, acaba tomando mais, perde os compromissos, né? Desejo contínuo de cortar ou reduzir o consumo de álcool. Então, fica naquelas promessas, né? Passar uma quantidade crescente do dia pensando, comprando, consumindo ou se recuperando do álcool. Então, uma boa parte do dia está pensando no álcool, ou comprando, né? Indo atrás, né? Ou consumindo, ou se recuperando, né? Na ressaca ali. Uma boa parte do dia se recuperando do álcool que bebeu na noite anterior, no dia anterior, né? Negligenciar tarefas sociais, profissionais ou recreativas. Então, começa, como ele já falou, começa a perder os horários, começa a perder compromissos, né? E aí, infelizmente, vai, né? Continuar a beber, apesar de já reconhecer ter problemas físicos ou psicológicos advindos do álcool. Então, continua bebendo, né? Mesmo com todos esses problemas que a gente viu até aqui. Deixar de cumprir deveres no trabalho ou nos estudos. Consumo repetitivo do álcool, mesmo quando é perigoso fazê-lo, tal qual, né, tal como antes de dirigir, de fazer qualquer tarefa que exija atenção, precisão, mesmo assim a pessoa bebe, né? Quantos trabalhadores a gente vê, né, que, né, trabalhadores manuais, né, que bebem e vão trabalhar, né? Às vezes tem acidente. Desenvolver problemas legais relacionados à embriaguez. Então, começa a ter brigas com os vizinhos, questão do carro, multas, apreensão, essas coisas todas. Continuar a beber ainda que o uso do álcool crie problemas sociais ou interpessoais. Tá certo? Então, tá tudo. Entre várias pesquisas que eu fiz, tem também essas últimas questões aqui sobre aqui nesse site, né? Então é isso. Infelizmente é um problema sério, né? Mas caindo naquela primeira etapa da mente, né? Os 5 passos da mente. O primeiro, a negação. Ali é terrível, porque quando o indivíduo vai admitir, ele já está muito no fundo do poço, né? Então, enquanto ele nega, ele não... E mesmo no fundo do poço, muitas vezes ele continua negando. E aí não recebe ajuda, não busca ajuda, né?
E vai passando por essas etapas, até que os familiares vão cansando, vão abandonando, a pessoa vai ficando em silêncio, depressiva, vai bebendo cada vez mais. Então fica nesse ciclo, né? Então existem os grupos de alcoólicos anônimos, são muito bons. Tem para os familiares, né? Tem um grupo para os familiares também, poderem ir lá conversar, entender o processo, né? Então, a gente sabe que essa fase de esses processos em que leva às conversas, né? São muito eficazes para o indivíduo desabafar, ver que ele não é só ele, que ele não está sozinho, né? Que não é só ele que está nessa roda viva, né? E, infelizmente. Mas, acima de tudo, tem tratamento, tem remédios que inibem a vontade do álcool, tem até muitos lá no CAPS que eu acredito que sejam gratuitos, tem, né, na rede pública, tem todos esses outros grupos de apoio, né? Várias igrejas, tem a AA, né? Então tem que buscar ajuda mesmo. Então eu estou aqui tentando contribuir, né? De alguma forma. Então, esse é o segundo vídeo. Assim que der, eu gravo o terceiro, que a gente vai falar um pouquinho de medicina chinesa, para ver algumas coisas interessantes da mente, né? Dos sentimentos, né? Como que ela afeta o indivíduo, né? Na visão, da medicina chinesa. Porque tem aí uma série de doenças que o álcool causa no organismo, né? Diabetes, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Obrigado, espero que tudo fique bem, espero que todos busquem ajuda e consigam. Fiquem bem. Obrigado pela sua atenção.